Fala pessoal, mais uma vez aqui no Galo no Detalhe. Hoje não é pré-jogo nem pós-jogo, porque o jogo foi ontem, né? Contra o Corinthians, mas a gente quis gravar esse aqui ao estilo Cabeça Fria lá do Frossar, que é um dia depois, para a gente poder falar não só do jogo de ontem, mas também da performance, da situação até o momento, que é classificado na Copa do Brasil, dependendo só de si mesmo na Sul-Americana com o jogo em casa, para passar em primeiro, e no Brasileiro, meio de tabela ali, que aí sim a gente vai falar aqui. Já estou adiantando que para mim é a parte é, é, desanimante, para não usar outra palavra, porque a gente estava até olhando aqui a tabela, né? E o, tem quantidade de times que tem elencos limitados, tem times limitados e estão ali na nossa frente. A sensação que dá, e não é só uma sensação, é a de que a gente está nessa situação de meio de tabela por conta de vacilo, tropeço em casa, gol perdido, mesmo quando não joga bem, que foi o caso ontem, a sorte nos bafeja e a gente não é capaz de aproveitar. Então, já dando as boas-vindas aqui ao Matheus, a gente bater esse papo hoje. E aí, gente, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui, muito bom, né, falar do Galo, ainda que a gente tenha que fazer algumas ressalvas, né, sobre desempenho, sobre participação, mas enfim, falar do Galo é sempre bom, né? E em cima disso, né, que o Renan falou, realmente a gente vê alguns times, e principalmente o Palmeiras, às vezes o Flamengo, né, que às vezes não jogam bem, mas conseguem ali o resultado, seja nos 45 do segundo tempo, ou aquela, como é que fala? Aquele calor, né, de tipo, um por todos, todos por um, e todo mundo vai para Na cima, pressão, né? e isso, exatamente. Então, é claro que até para fazer isso, espera-se um pouco de coordenação. Mas, não sei se já convém entrarmos nesse assunto. Bem, É, A gente ontem, né, fazendo uma observação daquilo que o Corinthians costuma entrar em jogo, ele preservou os 5 jogadores, né? Ele não começou com esses jogadores. Depois entrou Yuri Alberto, entrou alguns outros jogadores lá, e confesso que me falta o conhecimento pleno do Corinthians, mas sem 5 jogadores é um time misto. E aí, você jogando com seu time titular, você deveria imprimir um ritmo que ocasionasse mais possibilidades de gol, né? E eu senti falta disso do Galo ontem. É, eu sinto muito o time desconectado assim entre zaga e ataque, sim, né? Você tem ali o Alan Franco, que para mim é um bom jogador, na parte defensiva, desarma muito bem, mas ele não tem a questão do passe longo, né? De um passe em profundidade ou naquele ponto futuro. isso, Na verdade, nem os meias do Galo eu tenho visto muito isso. sim, E o Patrick é um bom jogador, tenho gostado de ver ele jogando, é um cara que tem uma posição física muito sim. boa. É, bola aérea, Isso, né? E é um cara assim que parece que tá afim, tá sim, querendo, tá sim, tá dando buscando. para ver. Então, assim, passando pelo Rubens, Patrick, Alan Franco, apesar de que ontem eu acho que o jogo do Alan Franco não foi bom ao nível que ele fez outros Isso, o jogo anteriores. defensivo, que é o forte, nem apareceu, né? Exato. E o Natanael. Aí, beleza. A zaga do Galo teve muito mal, né? Nossa, Eu até gostaria de ver um outro zagueiro ao lado do Lianco, né? Para que eu acho que às vezes o Lianco ele fica muito. A- Ele acaba tendo que resolver muita coisa porque o Alonso não vem bem de algum tempo. sim. E aí, bem, a zaga não esteve bem, né? Parecia que o Lianco ia entregar um gol a qualquer minuto. Eu acho que ele tentou fazer E isso algumas chegou a entregar o vezes. Corinthians que não aproveitou. Só é sobre isso aí do Lianco, talvez até isso. Você via que o cara não achou um bom zagueiro, mas a gente acompanha, a gente vê outros vídeos, outros canais, vê a imprensa tradicional e é o famoso, é o elogio que eu mais abomino.
porque o cara joga de terno. Cara, futebol não é pra terno, terno é advogado, é outras profissões. Mas quer dizer assim, que o cara, na hora de sair jogando, ele tem muito de esperar o último minuto e dar um drible, igual o Hever fazia. Só que tem que dosar, entendeu? Ontem esse drible aí era pra ter sido expulso. Era. Entendeu? Hesitou, errou, era pra ter sido expulso. Eu não cliquei no vídeo, mas eu vi na Itatiaia assim, Lianco admite que era pra ter sido expulso. Isso, Aí isso. não vi pra ter certeza, mas assim, se ele admitiu, palmas pra ele, que é muito difícil um jogador ter esse nível de honestidade, né? Sim, eu li, eu peguei a matéria e li ela, né? Não vi o vídeo. E ele falou isso mesmo, ele falou assim: o juiz me ajudou um pouquinho, Entendi. né? Porque ele falou que era para ter levado o cartão O amarelo segundo mesmo, amarelo ser né? expulso. E a própria reação dele em campo é tipo assim, Ó, já tomei, lascou, né? né? Exatamente. Então, assim, é claro, eu não tô isentando o cara, não, mas assim, o fato do cara ter que ser o zagueiro do lado direito e do lado esquerdo, que o Alonso tá muito mal, cara, e não é por causa de ontem, desde Exato. o, desde o Mineiro, assim, pra ser sincero, o tempo de reação muito lento. O gol do Fluminense que a gente toma um empate, o 2-2 é uma bola que, assim, o zagueiro tem que conseguir girar a cintura e interceptar. E aí, depois que a bola passa, que ele consegue girar e já era. Então, assim, aí o cara vai estar mais exposto e tal, junta-se a isso, essa autoconfiança exacerbada, e aí vai lá e faz uma lambança, igual foi ontem, e passou batido. Foi, e assim, o Galo, ele sofre do mal que é o seguinte, basta fazer uma coisa errada que ele toma um gol. Exatamente. Ontem foi uma exceção, Sim, o né? corintiano deve estar falando o que a gente vai comentar agora à frente aqui sobre o Rony perder aquele gol, né? Sim, E tá comentando com razão, tipo assim, pô, os caras entregou a rapadura lá e a gente não exatamente. aproveitou. E foi isso. Se fosse, parece que essa questão com time de menor expressão, então é batata. Tipo assim, É um lance e um um gol. lance, um gol. Se fosse essa entregada contra o Maringá, era gol. Exato, exatamente. O Vitória foi assim, Pro né? O Vitória. E foi Vitória. duas, né? Foi Exato. duas bobeadas, dois gols. Então o Galo passa por esse problema, assim, primeiro, é, se a sorte te sorrir, se ela te dá um sorriso, abrace, né? O Galo tem dificuldade com isso. Em compensação, se a maldição dá uma piscadinha, o Galo tá mergulha de cabeça, entendeu? Então, assim, ó, a zaga, ela precisa ser revista. Vai permanecer com o Lianco? Ok, beleza. Mas é para ontem que é necessário outro jogador. E eu não estou falando aqui a princípio de contratação, né? Porque é muito legal e bacana falar que tem que contratar, tem que buscar e etc e tal. Bem, não é a realidade do Galo, né? Não sei se te contaram, mas assim, as finanças do Galo ainda estão longe de estar é, equacionadas, né? Sim, Equilibradas. sim. Então, assim, você tem que se virar, você tem que ser criativo, você tem que buscar na base. Ah, a base é uma porcaria. Então, você tem que improvisar um jogador, você tem que arrumar uma solução com aquilo que você tem. Não dá para ficar insistindo sempre na mesma coisa, esperando um resultado diferente, Exatamente. né? Então, essa é a primeira coisa. E aí a gente começa a ir para o lado ofensivo do Galo. Hoje, para mim, Matheus, o melhor jogador do Galo, mostrando futebol, é o Coelho. Pra mim também. É o melhor jogador do Galo. É o cara que parte para cima, é o cara que chuta gol, é o cara que cria uma jogada, é o cara que dá assistência, Sofre uma falta. sofre a falta. Ele é o fator diferente. Então, a hora que você tira o Coelho dos 11 iniciais, você fala assim: quem é o cara que faz ou se aproxima de fazer algo que ele tem feito? E aí a gente chega à conclusão que é ninguém, E aí né? fica previsível. E aí fica previsível. Ontem o Corinthians, ele simplesmente é, falasse com ele assim: olha, você quer um empate? Ele fala que tudo bem, Não, ok. Então, assim, e olha que tiveram a chance de sair vitoriosos, né? A bola pendeu pro Galo, pendeu pro Corinthians, mas enfim, acabou que o 0-0 ali parece que ficou até justo, exceto pela questão da expulsão, porque se é expulso ali naquele momento o Lianco, desequilibraria. a balança poderia pender ao lado do Corinthians. Sim. Mas hoje, né, a gente tem o Scarpa aberto ao lado direito, a gente tem ontem teve o Igor Gomes, não é isso? Depois ele entrou, no primeiro foi o O Bernardo, do Bernardo, lado isso, esquerdo. perdão. Aí Bernardo do lado esquerdo, e aí o ataque com Rony E e Hulk. Hulk. Esse quarteto, né?
ele não tem funcionado. Não. É é muita bola que é alçada na entrada da grande área, E né. assim, além de não ter um cabeceador, mesmo se você tivesse também era muito difícil, entendeu? Geralmente é o Rony que é o cara que É, tá brigando para cabecear isso. essa bola. Essa até achei que o Bernardo não foi mal ontem, Nem mas nos últimos jogos eu acho que o Bernardo tem feito um jogo tem até, evoluído, né. razoável para bom, Sim, né. acertado mais passes, tentado alguma coisa. Tanto que Isso, o lance de sorte nosso que cai no colo do Rony, um cruzamento dele. exato, Eh, mas assim, é muito espaço, né, tipo, quando você diz, eu concordo, não tem ligação entre zaga e meio campo ataque, é justamente isso, você vê lá esse o espaçamento, nossa, cara, é sofrido de ver, porque assim, parece sempre que o adversário tá, sei lá, com 13, 14 em campo e você tá exato. indo com 4. Isso, e assim, a dificuldade de fazer conexões rápidas, tipo assim, ó, toquei aqui, corri para receber na linha de fundo. Hoje o Isso. Galo não tem, essa questão da jogada na linha de Não, fundo, hora ou outra vai acontecer, ok, sim. mas, eh, o cara ir à linha de fundo e fazer aquele cruzamento para trás para alguém chegar, se o cara vai à linha de fundo, quando ele cruza não tem o cara chegando na área, entendeu? Sim, tá vazia a área. A nossa Isso. área é vazia o tempo todo, Tem cara. tem um buraco, assim, gigante a ser preenchido. E aí eu volto a o comentário que eu fiz à zaga, né, não adianta você fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Isso se aplica também ao meio ofensivo, ataque, né. Ou você reorganiza a posição de Hulk, Rony, Scarpa e Bernard, Coelho, Bernard, isso. enfim, Quem ou foi? você substitui peças. Isso. Por quê? Eh como que você consegue preencher um meio de campo? Você tem que povoar este Sim, meio de campo. Então, o Hulk não tem vindo bem, mas não, a gente sabe que ele tem um poder, de decisão, né, sim. um cara que Em um lance pode definir o jogo. exatamente. Então, olha, ele tá jogando ali com 2 atacantes, Hulk e Rony, mas não tá dando certo. Então, vamos mexer uma peça, vamos trocar ali, vamos criar algo diferente. O Júnior Santos é um cara grande, né, um cara de porte físico. Sim, Então, assim, se você coloca um Hulk numa direita e o Coelho na esquerda e põe o Júnior Santos para ser a referência, e no meio do campo ali você põe o Rony e mais o Scarpa mais centralizado, e pede para fazer a troca de passe veloz, né, para poder criar sim, essa sim, sim. essa situação. O que eu lamento é o seguinte, eu nem sou contrário, adepto a toque, igual o Diniz, esse tipo de coisa, eu acho que no Brasil não tem material humano para isso. Mas assim, quando você vai fazer uma bola esticada, bola longa, mínimo que se espera é ter pelo menos um atacante com estatura para casquinhar, que era os lances do Jô em 2013, com o próprio Isso, Cuca. Eu sinto essa mesma tentativa de tática, de esquema, sem a figura do centroavante com sim, estatura. Então, assim, é a loucura, né, eu repetir a mesma atitude que resultados diferentes assim, cara, claro, né, todo mundo é treinador aqui no ventiladorzinho aqui, ó, mas, pô, não tá dando certo. Mesmo quando você ganha, eh eu vejo os outros times, pelo menos um jogo ou outro, cara, né, pra citar até o rival aí, que eu acho que o nosso time é melhor do que o deles. Os caras têm jogo de 4-0, jogo de 2-0. Nós, quando ganhamos, é 2-1. Mas ali na última bola, eu acho pouco, entendeu? e aí quando ganhou do Maringá, assim, com o placar elástico, E aí ainda foi perdendo um caminhão bitrem de gol, cara. e aí, assim, não justifica, porque, assim, o Maringá é outra divisão, é Sim, sim, outra realidade, né, claro. não dá para pegar de parâmetro. Sim, até, além disso, de ser um time de série C, ainda assim, cara, o Galo não consegue fazer um jogo que te dá a sensação assim: "Nó, jogou bem, ganhou", e tem muito tempo, pra não falar que é só o Cuca. O último jogo que eu vi do Galo, assim, foi, posso citar aí o River Plate, Isso, que foi o foi que me veio à memória aqui na agora também. Libertadores. E esse jogo do River Plate deu até tudo muito certo. Eu tenho até um jogo antes desse, que esse sim foi um domínio completo, que foi contra o Rosário Central aqui. Fase de grupo ainda, foi o auge do Milito, foi o prime Milito. O time estava dando tudo certo e tal. E esse do River foi um jogo, foi ótimo para nós, mas deu tudo certo. Sim, Se a gente precisa hoje de 40 chances de fazer 2, aquele jogo foi três gols. isso. Então, é, e é pouco, cara, assim,
você ter um time, um elenco desse que, assim, não é o Palmeiras, não é o Flamengo, ninguém tá falando isso, mas, pô, se o Mirassol consegue ter um jogo de 2-0, pô, a gente também consegue. O Mirassol ganhou 2-0 além de ontem, ele ganhou do próprio Corinthians, Sim, com o Depay lá dando cavadinha, errando. isso, E olha só, com o Depay jogando, com um time mais completo. Então, isso. assim, é muito sofrimento. Se você tá abrindo mão, eu penso assim, que o Cuca não gosta de não ter o Rony, porque o cara é ferrinho de dentista. A gente até falou isso quando ele E veio. E de fato, cara, ele tá isso o aí, tempo todo o correndo, né? tempo todo correndo e no momento defensivo, o cara dá carrinho, o cara tira. E se qualquer treinador hoje gostaria de ter. Então eu Sim. vejo que ele não quer abrir mão por isso. Mas Ele beleza. não pode ser o centroavante, né? Exato, ele não, o cara, ele não é um super-humano, né? Ele não vai conseguir fazer esse desempenho ajudando a defesa e já se lançar lá pro ataque. Então você tem que ter alternativa, cara, e não tem tido essa alternativa. Ele seria esse cara que, quando a bola vem cruzada da linha de fundo para trás, é o cara que está Tá chegando na entrando, área, exato. né? Ele é o segundo atacante, Sim, né? Então, eu acho que assim, tá faltando ao Cuca ali ter uma pensar um pouco fora do da caixa ou tipo assim, ah, não, eu pensei que esse jeito aqui ia funcionar. Testei, 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 não deu. Ou criei chances, igual ele já deu muitas entrevistas falando assim, olha, criamos, mas não convertemos. sim, Ok, mas tem que ver também a qualidade dessas criações, né? sim, Quando você pega um time ali que está mais fechado, mais postado, você tem que criar tanto infiltrações, né, com passes, as enfiadas de bola, né, sim. quanto a levar a linha de fundo e fazer o cruzamento. Só que aí você vai cruzar essa bola o quê? Para o Rony cabecear? É. Nem o Hulk é um cabeceador, Não, nem né? estatura e nunca foi forte, Nunca né? A foi o forte. característica dele. Então, assim, é preciso reorganizar algumas ideias. Sim, Eu acho que seria muito válido colocar o Rony ali de segundo atacante, ali no meio, né? E, e aí você pensar alguma coisa diferente. Olha, o Scarpa, ele não é um ala, ele não tem velocidade. Então, olha, se eu coloco o Scarpa aqui como segundo volante, mas eu, eu prendo mais o Natanael para cobrir justamente o Scarpa. Às vezes pode ser uma sim, possibilidade, porque o Scarpa é um cara que pode tentar esse passe diferenciado, sim, né? Então você vai ter, pô, um segundo volante que seria o Scarpa, mais um Rony que pode estar à frente do Scarpa, um Coelho aberto lá do lado esquerdo, e aí você faz uma ligação ali entre outros dois jogadores, pode ser o Bernardo e o Hulk, pode ser o Júnior Santos e o Hulk. sim. É criar É, situações, né? é aceitar a mudança, né, cara? Ver que dá para se Para fazer povoar mais. esse meio de campo. É, esse vazio, porque assim, já deu para ver também e é isso que irrita a torcida mesmo quando ganha de goleada e perde o caminhão de gol. Pô, a torcida ficou bolada aí contra o Maringá e tal, ganhou de 4-0. Justamente porque sabia que ontem ia ser duas chances e as duas você perdeu. Exato. Entendeu? Contra o Corinthians você não vai ter 14 chances e eu sei o goleiro, igual você teve com o Maringá. Exatamente. Contra o Ceará, que é semana que vem, é perigoso você ter uma só, porque o Ceará tá bem, é fora de casa. Isso. E aí a sensação que dá em todo mundo é, pô, velho, quando for o time melhor, e aí, cara, não é uma sensação, né? Ontem provou. Você quer um exemplo? O clássico. O Rony teve uma chance, O, né? o, Que ele chutou e o o Cássio Cássio pegou e pegou, depois e teve o teve a do do Júnior Júnior Santos, Santos. finalzinho. Exatamente. Jogos que a competição é muito alta, né? O nível de embate é maior, e o clássico ele mostra isso. Cara, é você aproveitar a pouca chance que você É o que tem. o Palmeiras faz. Palmeiras, Exatamente. É assim, efetividade. exatamente. O Palmeiras, apesar de uma chance, ele ganhou do São Paulo lá, clássico deles lá. Estava Uhum. 0-0 até o último minuto, foi lá e pum, fez o gol. Exatamente. Então, assim, é os dois vetores, né? Ou você aumenta a sua precisão, ou você aumenta o volume de chance criada. É difícil você aumentar o volume de chance criada com adversários melhores. Isso. É algo Mais óbvio. competitivos, né? Exatamente. Com mais qualidade na defesa e etc. Então, cara, pô, parece assim, pô, claro que todo mundo quer que os caras façam gol, mas, velho, é algo assim. Eu até comentei ontem, né, a gente falando em off. Nunca vi isso, cara. O Galo esse ano ele tem perdido gol muito feito. Gol, não, né? Vamos falar, é normal. Eu vejo o Sam Menguiz falando muito isso, que o time do Flamengo também perde muito gol. Tem. E aí.
é normal de times mais ofensivos, que você vai criar mais chances, mais Isso. oportunidades. Mas o jeito do gol perdido esse ano tá assim, é pequena área, é sem goleiro, É, cara, é coisa assim que beira o amadorismo, entendeu? Então, assim, é desesperador, porque você vai passar as finais agora, Copa do Brasil, oitavas. vai A- afunilando, né? Isso, a tendência aí é pegar, no mínimo, um time de Série A. E mesmo que pegue um de Série B, é um mais qualificado do que Isso. o de Série C que você pegou agora. Aí você vai para Sul-Americana, que nem sabe, né, se vai classificar. Manter a humildade aí, passar pelo sim esse ano, mas eventualmente passando, mesma coisa, Isso. adversários mais difíceis. Os próprios times brasileiros que estão, que a gente enfrentou os dois, né? O Fluminense que também tá e o Corinthians também tá no Sul-Americano. Isso. Então, assim, tá se desenhando, até já mudando de assunto, não totalmente, mas seguindo, essa questão da vaga para Libertadores, que é o objetivo de todo clube grande aqui do Brasil, né? Pelo menos jogar Libertadores, Isso. tá aparecendo, tá se desenhando e o caminho é via Sul-Americana, é claro. Experimentamos ano passado o amargor do que é você postar tudo em Copa e não dar certo. Isso. Mas essa irregularidade no brasileiro, cara, tá nos levando a isso. A irregularidade no brasileiro, ele me faz pensar que você tem que pensar no G6, né? Sim, É a quinta e a sexta posição que é pré-Libertadores, e aí vai ter aquela bagunça que é o time que ganha a Copa do Brasil abre isso, uma vaga, ou se porventura um brasileiro ganhar a Libertadores, a Sul-Americana abre outra vaga. Então, assim, hoje é mais factível você imaginar uma pré-Libertadores, sim. né? Porque, Não, e tá bom demais. Pelo... não, se você falasse comigo hoje, eu ia falar assim, não, assina Pode, e tá tudo claro, certo. sem dúvida. Porque é, tá meio truncado esse jogo do Galo, parece que tá faltando algo ali para destravar, E né? para nos dar essa confiança, cara, o Isso, torcedor, eu vejo às vezes também o pessoal, a torcida tem que ir, cara, a torcida, ela só não está como antes, embora a gente já teve times muito piores, mas só não está como antes, primeiro, pelo broxante ano passado, e porque falta esse a mais pra você falar, não, vai dar, isso. não. Mesmo quando tava ganhando, por exemplo, no Mineiro, ganhou do Vila Nova de 1-0, mas, claro, em que pesa o adversário, mas pelo o domínio, a imposição, você falava, não, vai dar, e deu. Não tá tendo isso. Isso é aquela sensação assim que o gol vai sair a qualquer hora, entendeu? E Isso. mesmo que não saia, você fala assim, pô, tentou até o último minuto. Foi, por assim, O final do jogo ontem, né, e aí que pese também a péssima arbitragem, horroroso. aqui eu digo que o cara errou muito contra o Corinthians, mas também ele foi irritante do lado do Atlético também pelas faltas que, assim, Qualquer encostadinha, era, falta. era muito ruim. E assistir um jogo desse, eu imagino quem estava no estádio Não, é deve ter irritante ficado muito demais. É chateado. muito irritante. Mas o que que acontece? Tirando o juiz à parte, né? O Galo no final do jogo ele não conseguia mais produzir nada, Sim, né? Eu tava vendo o pessoal do Sport TV, aquele troca de passes. sim. Eles falaram que o primeiro chute do Galo ao gol foi aos 41 minutos do primeiro tempo. Foi aquele do Hulk, né? Cara, 40 minutos, você gastou 40 minutos do seu jogo sem dar um chute dentro do retângulo, entendeu? Então, assim, aí não dá para falar que isso está tudo certo, está Não, normal, etc. Porque assim, a gente veio acompanhando, né, principalmente a reta final do Mineiro e principalmente quando surgiu o canal, e sim. aí depois a gente foi vendo as fases iniciais do Brasileiro, a gente falava, não, o Galo está tendo chance, o Galo está produzindo, etc e tal. Mas ao invés de ir aprimorando essa finalização, a gente está vendo Um regresso, né? parece que chegou no teto e parou. Isso, e de criação de chance também, tipo, aquele show de bola contra o Grêmio que foi né, Um ponto fora assim, da curva, né? é difícil falar isso, mas como é um canal de opinião, né, cara, o teu Fael do Camisa 12 fala algo nesse sentido, que é tipo assim, tem jogo, velho, que você ganha, tudo vira a seu favor, você perde, tudo dá errado. Eu tenho a sensação que esse jogo do Grêmio foi isso. Tudo bem, a primeira rodada é só 3 pontos, dava pra recuperar, mas pelo jeito que foi, aquilo ali deu uma degringolada, né? Daquele jeito. Sim, Claro, isso não é desculpa, mas é o lance disso aí. Tipo, foi um show de bola contra o Grêmio, aí já diminuiu um pouquinho contra o São Paulo.
mais um pouquinho contra o Vitória e foi minguando, Foi, foi foi. minguando. Mesmo os jogos que ganhou, Sim. contra o Botafogo, contra o Juventude fora. E aí faz valer até a meia-culpa, né? A gente não sabe até que ponto esse jogo contra o Grêmio foi mérito do Galo ou demérito do Grêmio, que também estava, É, tá até o momento, tem apresentado um futebol sim, bem ruim. É tem, sofrível ver o Grêmio é, jogar. sim, Ganhou ontem, assim, e até estava lendo ganhou aqui hoje, né? com hoje, né, com um pênalti bem polêmico, Sim, mas também teve outras situações do qual foi prejudicado, mas enfim, não entra no caso. Mas o fato é que a sensação é essa, que assim, ou você chegou no teto, ou pior, você está devendo, né? é, Você não está conseguindo envolver a dificuldade de fazer uma jogada rápida. Um, tem coisa que me irrita bastante, profundamente, que é o seguinte: o lateral pega, toca no meio e ele sai correndo até o fundo para poder receber a bola no fundo. ninguém E lança. aí ninguém lança esse cara, velho. Pega a bola e puxa pro meio, e aí quer dar uma levantada no meio do nada, É, sem estratégia, sem nada, sem profundidade. Aí o lateral já foi correndo lá no fundo. Se eu fosse lateral, né, e para quem já fez escolinha de futebol e já foi lateral, como o meu caso, é totalmente frustrante, vai. Você é, sair correndo igual um idiota, e aí chega lá no fundo, você não recebe essa bola para tentar alguma coisa, e né? ainda você fica assim, pô, agora eu tenho que voltar. Com essa levantada a esmo aí, que é a sequência da jogada, perde a bola e o cara ainda Aí tá o lá cara na tem que frente. voltar igual um louco, um É, maluco. Então, o assim, Rubens faz isso toda hora. parece que é uma jogada óbvia, mas o Galo nunca explora isso. É tentar, cara. Ninguém tá falando que, fizer isso é receita de bolo vai dar certo. Não, mas é tentar. Entre isso e o toque improdutivo no círculo central, é melhor Isso. tentar isso. Pelo menos você vai estar lá na frente. Não, e aí o que que acontece? O lateral passou, aí o cara pegou a bola que não devolveu nele, não lançou, aí ele puxa para o meio, vamos colocar aqui o Natanael. Natanael passa, toca aqui no Scarpa. Aí o Scarpa, em vez de lançar o cara, ele vai e puxa para o meio. Aí ele vai e toca pro meio de campo mais próximo dele, que é, sei lá, o Alan Franco. Aí o Alan Franco toca no Patrick. Aí o Patrick vai e abre lá no Rubens. Aí o Rubens pega a bola, toca no, sei lá, o Coelho. Toca no Coelho e passa. Aí o Coelho não lança o cara. E volta tudo de Tudo de novo. novo. Então fica esse movimento de meia-lua, entendeu? Que você não chega É até ao improdutivo. fundo. E aí isso é irritante. Sim. E o torcedor que vai ao estádio ver esse tipo de coisa, eu pelo menos ficaria extremamente. Assim, você começa a perder a Você fica paciência. ansioso. Você fala assim, pô, dá um chute pro gol, Ué, entendeu? Né? Vai dar um cruzamento, sim. vai, É criar uma busca. situação, cara. É, Posse de bola esteira é coisa irritante. Igual ontem teve lance de falta no meio de campo. Num jogo que você não tá conseguindo fazer nada, que era a realidade. Cara, na terceira falta, chama o Lianco, chama o Alonso, vai pra área. Vou dar um bicão aqui pra área, numa sim, cabeçada, pega no braço. Toda falta que é contra nós, eu fico com um cagaço disso aí. sim, exato. Eu não faço faltinha idiota ali na intermediária, eu falo, putz, agora os caras estão na área aí, é um braço fora aí, pronto. Isso, É criar a situação. Né, penso que aí o treinador tem que fazer isso, o auxiliar também. E, tipo assim, é entender o jogo, cara. Pô, esse jogo aqui, cara, vai ser jogo que vai ter uma chance, tem que fazer. Igual contra o isso. próprio Cruzeiro lá no Clássico. Então, velho, bicão na área. Isso. Bicão na área. E ter a humildade também de entender a situação de cada jogador dentro do jogo. Ah, o Hulk está mal. Então, beleza, você não quer tirar o Hulk porque ele pode ser decisivo? Ah, o Hulk aqui, vamos fazer o simples, entendeu? Ó, pegou a bola, fez a parede, já escora a bola para outro cara, entendeu? E isso é orientação que tem que vir, às vezes, de fora do campo, ali pro cara, Sim, entendeu? Ô, Lianco, hoje você tá mal, cara. Então, aqui, é. bola que chegar aqui é passe simples, sem inventar, sem querer dar drible aqui atrás. Isso, É, apertou, bicuda. isso, exatamente. Porque o jogador, ele, sei lá, parece que às vezes um fio ali solta da cabeça, sei lá. Porque a gente joga bola, a gente sabe, tem dia que você quer fazer gracinha, Sim, ou senão tem dia que você fala assim, não, hoje eu vou jogar muito, e aí você acaba tentando fazer coisa que para aquele dia não tá dando, isso. entendeu? Então, assim, falta orientação, pegar e falar assim, ó, galera, hoje
não está sendo na inspiração, vai ser aqui pela transpiração, Sim, entendeu? E simplificar os processos. Eu acho que às vezes o Galo não simplifica, né? O futebol é simples, né? Não tem uma tem, frase famosa assim. tem. Então, assim, Acho que é o Parreira cara, que fala. chute de fora da área, o Galo dificilmente arrisca. O Fausto Vera é o cara que, quando joga, é o cara que tenta, né? Sim, E o Rubens tem tentado alguns desses lances. sim. Tirando esses dois, cara, o Galo ele só chuta se tiver lá dentro da grande área, quiçá da pequena área. E quando está na pequena área, É, ele consegue errar. não, e essa questão de chute fora da área. E ontem o Guga virou o jogo pro Fluminense contra o Vasco, golaço. É, cara, tem que arriscar e tem que treinar, isso aí dá pra treinar. Porque assim, pelo menos no triângulo, no retângulo, você tem que acertar, velho. Exato. Entendeu? Às vezes o gol, eu não acho o goleiro do Corinthians um goleiraço assim, não. Acho que ele voltou bem, né? Quando ele saiu do Flamengo, saiu mal, foi pra Europa, voltou bem, isso aí é inegável, melhor do que quando ele saiu. Mas, cara, goleiro muito alto, por exemplo, igual ontem, você acerta uma rasteirinha, assim, o cara tem dificuldade, entendeu? Então, assim, é o pragmatismo lá, é a previsibilidade de tal ataque sem o Coelho, é isso, é esse toque que você falou, que só circunda, é estéreo, não ataca, E quando vai tentar chutar, é uma preparação para o chute, que você fala assim, pô, aí a a defesa, zaga já está postada na sua frente, o goleiro já sabe até para onde a bola vai, sim, entendeu? Então, assim, é a tabela rápida e chegou, pum, bateu isso, no gol, entendeu? A bola desvia, é o elemento surpresa. é O Galo tá sem isso. O Galo, você pode, eu não sei nem qual que foi a última vez, se foi um gol de desvio, porque É assim, a gente toma totalmente direto, previsível. porque assim, não acredita, né? Não acredita em si próprio. E tudo vai da confiança. Você perdendo gol igual o Rony errou ontem, beleza, o goleiro teve o mérito dele, mas assim, se é pra chutar daquele jeito ali, no, naquele canto, mais forte, né? Que aí o goleiro não ia ter velocidade, às vezes, o Espalma, né? outro gol que a gente não faz, que a gente toma, a gente não faz. A bola pegar na mão do goleiro, dar aquela mascada e entrar. Sim. Não acontece. Porque os chutes são fracos, porque são mais pro goleiro do que pro canto. Ou gol de rebote. Sinceramente, Rebote eu não lembro foi só contra porque foi uma pancada aí, corroborando com a nossa teoria do contra o Fluminense. Fluminense, Que o exato. Hulk dá uma bomba, pega no rosto do Fábio e o. Falta isso, é você criar o diferente, entendeu? Que todo mundo sabe que os 11 estão ali para fazer gol, todo mundo sabe disso. Que o Hulk é atacante, o Lianco é defensor, todo mundo sabe disso. Agora, a hora que você cria algo diferente, né, os escanteios podem ter coisas diferentes, Sim, né? Apesar de que toda vez que um cara cobra um escanteio curto para mim, eu acho isso muito ruim. desrespeito, né? É, muito ruim, né? Eu lembro de Leonardo Silva e Hever fazendo N gols de É, escanteio, no né? mínimo levando perigo. Ah, pelo amor de Incomodar, Deus. pelo É. menos. E assim, a zaga do time adversário cortou. Briga pela segunda bola, Isso também, entendeu? cara. Nossa, Vai desviar, cara, e alguém vai completar. Aí não, o cara vai, domina, volta a bola lá lá no no Everson. Everson. Cara, pelo amor de Deus, tá errado, entendeu? Sim, Isso tá errado. A gente quer um time ofensivo, um sim, time que parte pra cima. E não é legal ter o controle? Sim, claro que é. sim. Mas, pô, 40 minutos do primeiro tempo contra um time misto do Corinthians, você dá o primeiro chute aos 41, cara, você tá pegando seu dinheiro e, ó, rasgando ele. É, concordo plenamente. Agora, já indo pro final aqui, é, poderia, né, a sensação que dá, que eu comecei falando é isso, poderia estar melhor no brasileiro. E eu acho que a sensação que dá é, é que o Cuca quer sobreviver até a parada. Nem por causa de reforço, cara. Eu já falei isso. Que é por conta de Tá. recuperar quem tá ruim. Porque assim, tá na cara que o Hulk tá baleado, entendeu? Você tem plena confiança que o Alan Franco voltou 100%? Eu não tenho. É o desespero, você tá precisando. Sim. O Arana voltou, já machucou, o Gabriel próprio Coelho. Menino. Então, quem voltou, você não tem confiança nenhuma de que voltou. Senão, o cara voltou mesmo, Isso, tá ok, né? completou o tratamento sem pressa. Então, acho que a ideia é sobreviver nas Copas. Aí na Copa do Brasil já conseguiu, né? Porque, se não me engano, só volta agora depois do Mundial. E- Agora na Sul-Americana e ficar no bolo. Né? Ontem era uma boa chance de você estar bem no bolo mesmo, porque Isso.
você ia estar ali a dois, três, não, três você tá. Você tá dois, um ponto do G4. Então a Exato. ideia é ficar nesse É bolo tá aí. ali, né? Tá ali É, na disputa. para ver o que vai acontecer aí no segundo semestre, porque, por exemplo, time igual o Fluminense, que não tem elenco para tantas competições, presumo eu, mesmo que vá lá e perca os três jogos e volte, já é um tempo que perdeu, tendo que expor os jogadores a jogos, a Uhum. viagem e tal. E é um time, por exemplo, tá na nossa frente. Aí você pega aí os dois, né, o Palmeiras e o Flamengo também tem essa questão. O Flamengo, que é o elenco aí caríssimo, o pessoal já tá falando de que precisa de reforço. Por isso que eu Sim, tô muito cuidado, né? A gente chama cuidado com essa narrativa, porque é a mais cômoda. Quando você isso. começa a não ganhar, eu preciso de reforço. Não. é, É. Sempre é bom reforçar, ninguém tá falando que não. Todo mundo queria que o salário viesse. É o caminho mais fácil, entendeu? É o Mas, caminho mais assim, fácil aí. a realidade qual que é, né? A gente está falando do Flamengo, que tem condição de fazer um investimento alto, e mesmo assim, a questão para a torcida, né? E nós fazemos parte dela, é que não é só questão do dinheiro. Ela é importante demais, é crucial, mas até pra você, quem que você vai trazer, entendeu? Igual o Flamengo falar, não, Exatamente. beleza, vamos reforçar, e aí quem? Então, até isso também é difícil. Então, eu acho que a ideia do Cuca é justamente essa, de de sobreviver até a parada e Isso. aí depois ver o que faz. É a sensação que me passa também. Eu acho que ele está ansiando por essa parada, mas assim, meu medo é o seguinte: chegou a parada, e aí, né? Recuperou todo mundo? É, Recuperou. E aí, você vai continuar com o mesmo esquema, com as mesmas jogadas, né? É necessário já pensar. Essas são as peças que você tem. Vai mudar o Dudu, que vai entrar, às vezes mais dois jogadores, e é aquilo que a gente estava conversando em off. Torcida, não espere grandes contratações, né? Vai vir jogadores de nível bom para muito bom, né? Ou talvez uma aposta, tipo, ó, esse cara estava em baixa, talvez pode recuperar um bom futebol. Então, assim, é o que é o que parece ser desenhado de contratações para o Atlético. sim. Não vai vir um meio-campo e o nível Hulk quando vir É, aqui a primeira é, temporada, entendeu? quando você fala bom para nível bom, é o cara que pode contribuir, não o cara que Exato. resolve, entendeu? Isso, Não exatamente. espere o cara assim, não, veio o cara para resolver. Não, o próprio Dudu é um exemplo disso. Você Isso. vai falar assim, o Dudu vai resolver o ataque meio-campo do Tomara, Galo. mas não é o- Exatamente. Então, assim, é, a lógica na hoje. cabeça do torcedor, né, aquele mais distante da realidade, ele está imaginando que, não, o Galo vai contratar. Não, ele vai contratar, mas eu não espero nada que seja fora da curva. Sim, E aí a gente vai para a realidade dos campeonatos, né? É o seguinte: brigar pelo G6, né? Ok. A Sul-Americana me apresenta como o melhor caminho, né? Mas não é garantia nenhuma, nenhum. porque tem dois times ali, né? Mas, e temos a Copa do Brasil. A questão é preciso apresentar um futebol melhor que esse para se ganhar alguma coisa, Isso, ou até para se manter o G6. sim, Porque, do jeito que está, eu chutaria que o Galo ficaria em décimo, isso. e nas Copas aí chegaria, sei lá, Quartas, quartas, se muito, isso. semifinal. Que é que seria ano perdido, entendeu? Exatamente. Não é porque torcendo seu time, mas olha a tabela aí e É a analise realidade. com frieza. Será que a gente é tão pior assim que Bragantino e Ceará, que estão na frente hoje? Claro, pode despencar aí no segundo turno, sim, mas vamos falar de hoje. Então, assim, E é, aqui estamos falando de futebol praticado, né? Não sim, é questão de, camisa e tal, não, mais não, pesada que não sei o que. não, Isso aí, para mim, não entra em campo. PSG tá exatamente. na final Mirassol aí. tá aí mostrando Não, isso. PSG na Champions com chances aí totais de ser campeão. Exato. Mas é isso aí, então, pessoal. Voltando aí, fazer mais um conteúdo, trazer, né? Mais um conteúdo para vocês. Poder discutir um pouquinho do galão da massa. Dá o like aí pra gente, deixa o comentário, dá sua opinião também. E vamos que vamos. Vamos lá, vamos desanimar não. Vamos torcer para a performance melhorar para vir a confiança e, consequentemente, isso passar para nós, torcedores. Enfim, a gente poder, no final do ano, dar risada disso aqui tudo. É isso aí. Quinta-feira, sim, esse ano, se tudo der certo, estarei lá. Bom demais. Tomara que traga sorte aí pros caras e que para de perder esse tanto de gol, né? Yes. Sim. Então, beleza, então, pessoal, muito obrigado. Falou.